E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena, que agora conta com o apoio do Soberano Jazz Club, a melhor casa de música do Brasil na atualidade. Um espaço super aconchegante, músicos de todo o Brasil estão elogiando muito a casa, que recebe os músicos de uma forma especial. Então, vá no site soberanojazzclub.com.br, conheça a programação, veja quais são os próximos shows, se programe, vá até esse lugar porque vai ser uma experiência incrível. A entrevista de hoje é um oferecimento especial do Soberano. Então, com vocês, a entrevista com Nivaldo Ornelas. Espero que gostem. Um abraço. Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena. Dessa vez com uma figura super especial, tanto para músicos quanto para o público em geral. É uma lenda do saxofone, da flauta, assim, da produção, de arranjos. Temos a honra de receber uma das personalidades mais completas e sofisticadas da música instrumental brasileira, o mestre Nivaldo Ornelas. Saxofonista, flautista, arranjador e compositor, é uma voz que atravessa gerações, desde a revolução da música universal com o Hermeto, fundação do Clube da Esquina e a consolidação de uma carreira solo premiada com álbuns icônicos. Tem um especial que eu guardo no coração, depois nós vamos falar sobre isso. Então, nessa conversa, a gente vai deixar de lado as perguntas biográficas triviais para mergulhar na arquitetura do som de Nivaldo Ornelas. Então, Nivaldo, seja muito bem-vindo ao Sopro em Cena. Obrigado, estamos aí. Muito bom, prazer ter você aqui com a gente. E essa entrevista nós vamos começar, geralmente as entrevistas a gente começa da forma assim, como você começou na música, etc e tal. Nessa entrevista nós vamos começar ao contrário, nós vamos começar pelos projetos novos do Nivaldo. Vamos começar o que está acontecendo na vida do Nivaldo agora. Coisa fresca, hein, que ele vai passar pra gente aqui. Nivaldo, você chegou até a passar para mim, né, os objetos assim do assunto que a gente vai tratar. Fala pra gente um pouco desse álbum, dessa coleção de partituras inéditas para cordas e sopros. Como é que tá sendo esse trabalho? Que isso, hein? Já tá na mão, hein? Tá inteiro aí? Tá inteiro? Ó, pessoal, já fica de olho aí, ó, já tá disponível. Conta pra gente como é que foi esse trabalho, de onde surgiu a ideia e, mais importante, onde o pessoal pode achar esse trabalho para adquirir. Tá bom. Eu queria fazer um álbum de partituras, mas com música escrita sem cifras, piano escrito, piano, instrumentos solistas, de cordas e de sopros, né? Eu tive a participação do professor Marco Túlio, da Unirio, professor de saxofone, inclusive vai tá gravando um álbum em cima dessas partituras, o Marco Túlio. E fazer uma coisa entre o erudito e o popular, uma coisa com um acabamento de música erudita, mas o sabor é popular. Essa é a ideia. E muito inspirado no folclore mineiro. Sabe como é que é? Nada a ver com jazz, com outras linguagens. Uma coisa, procurei ir lá na raiz do meu início na música. Essa é a ideia. Sim. Ai, que legal. Então a sonoridade é puramente mineira. E quem quiser adquirir, ou no meu site, ou pelo Instagram também é possível. Ah, legal. Então, pessoal, você está aí na mão? Mostra de novo aí para o pessoal ver aí, por favor. O pessoal vê bem a capa. Aí. É um volume único, certo? Volume único, sendo que essa aqui é a partitura de piano. Aí eu tenho um álbum de solistas em Dó maior, em Dó, aliás, um em Si bemol, para saxofone principalmente, e um em Mi bemol. E uma também clave de Fá, para violoncelo e instrumentos mais graves. Então você já entregou... É para todo mundo. Já entregou mastigado já, pô? Isso, a ideia é para todo mundo. Pô, maravilhoso. Então, pessoal, já fiquem de olho aí, pô, já tá em vários tipos de partituras diferentes, pô, já adianta muito trabalho. E falando em saxofone, eu gostaria de fazer uma homenagem aos saxofonistas que foram entrevistados por você, porque todos eles eu conheço e tem assim, uma história bacana.
gostaria, porque eles Sim, são especiais. claro. Essa turma, e a entrevista que você fez com eles foi muito boa, bem Ó. assim, aberta, e foi muito bom. O pessoal foi muito generoso. Já passaram aqui o Mauro, o Léo, o Pois é, Malta, tanta todos eles gente. Muito são bom. especiais, eles são São. especiais. O Brasil tá bem servido, não tá? Tá, assim. E outra coisa, tem essa geração, tem a minha geração, mas tem a geração dos jovens agora de 20 anos, que já começam do final do livro. E, É. eles são especialistas também, sabe? No Brasil inteiro. E é Tem uma muita gente boa, ótima né? notícia. É uma ótima notícia, né? Não, é sensacional, porque né, ô, Nivaldo, nessa época de tantas distrações, né, internet, um monte de coisa, a pessoa pegar e ter essa sede de querer aprender um instrumento e sentar, né, os jovens que eu tô falando, né, é ótimo isso, né, porque tem tanta coisa para o jovem se distrair hoje em dia. Eu faço muita palestra, seminários, assim, principalmente aqui na Unirio e na UFMG, Universidade de Minas Gerais. E eu tenho muito contato com esses jovens. E geralmente esse lugar tem Big Band, aí eu levo os arranjos, a gente toca junto. E é impressionante. É um Brasil que pouca gente conhece, mas ele está terminando, sabe? Tá Está acontecendo, né? acontecendo, com certeza. Longe do que toca no padrão das rádios, né? Que o pessoal acha que é Aquilo só existe. aquilo que está acontecendo, né? Não, mas aquilo existe. Está tudo certo. Deixa lá. É outra fatia, né? É, Você falou dessa mineirice do som desse projeto, né? E a entrevista que foi ao ar no canal essa semana agora, semana passada, foi com a Lena Horta. ó, Ela foi ao ar ontem, né? Então, a gente está gravando num sábado, então ela foi ao ar ontem com a Lena Horta, ela contou de todas as histórias, com o Tuninho, do início ali do clube. E então, na verdade, tem uma curiosidade que eu falei na outra entrevista também. A Lena foi minha primeira professora de flauta. que isso? Onde? Na Qual Pro, escola? na Qual escola? ProArte, em Teresópolis. Olha só. A famosa ProArte, que ela foi peça fundamental da música instrumental na década de 60, depois fechou, depois abriu. Então, Nivaldo, mas agora eu tenho mais uma pergunta de uma pessoa que participou com você da criação do Clube da Esquina, toda aquela efervescência lá atrás, o início do movimento, e essa pessoa te mandou também uma pergunta super especial, participação especialíssima. Então vamos dar uma olhada aí quem foi. Vamos lá. Grande maestro Nivaldo Ornelas, puxa, um músico brilhante, um compositor sensível e criativo, né, inspirado. Puxa vida, sou seu fã, grande Nivaldo, companheiro do Clube da Esquina. Tantas histórias, né? De cerveja, sinuca, futebol, seu Niva. Família linda lá. Olha aqui, Nivaldo, meu companheiro do clube. Gostaria de saber, assim, porque eu lembro que na época quando a gente fez as bases do Clube da Esquina, a gente não usava nem partitura, né? Quem estava lá, o Bituca, o Lô, eles passavam as músicas, a gente pegava na hora, se não tivesse um baixista, a gente pegava o baixo ou a bateria, sax não, sax é diferente, né? Queria saber como é que foi, assim, você se sentia dentro do trabalho do Clube da Esquina e depois do Sonho Imaginário também, que eu fiz parte junto com você, o Wagner, Luiz Alves e o Robertinho, a partir de 74. Mas, assim, nas gravações do Clube da Esquina, era muito criativo. Eu queria saber se você tocava tudo de ouvido e criava na hora também, né? Como é que você se sentia, né? E também, assim, como tocar tão bonito igual você toca e de uma maneira tão fácil, que soa tão lindo. Isso é muito difícil, eu sou um artista mesmo como você, pode fazer isso. Então é isso aí, como você se sentia junto com a banda, com o grupo, e também qual é essa facilidade, sua inspiração de você tocar tão bonito e tão simples para todo mundo, e coisas que marcaram, solos, contracantos e tudo mais, tá? Um grande beijo para você. Tchau, tchau. A música do Tuninho Horta tem uma sonoridade especial
que começa pela guitarra do Toninho e a flauta da Lena. Marca registrada. Marca registrada. E quem participou da entrevista também, participação especial, foi o Yuri. Muito O bom. Yuri estava. Ótimo Então, compositor. sensacional. Ela vendeu para mim um CD lá, quando eu fazia aula de flauta com ela, o CD era só começo. E, nossa, mas eu ouvi aquele CD até furar. Muito bom. Bem, então falando desse caráter mineiro da música, né? Falando já da família Horta aí, você está com um projeto também, Sopros do Clube da Esquina, Isto. né? Você quer É o explicar um seguinte, pouquinho pra gente? falar que eu era o sopro do Clube da Esquina, o único saxofonista, um instrumentista de sopro. E eu fiz a maioria dos solos dos primeiros discos do Clube da Esquina. Eu tenho uma relação aqui, por exemplo, com Milton. Eu fiz o solo do Beijo Partido, do disco Minas. Eu fiz o solo Fé Cega, Paca Mulada, do Minas também. Fiz o solo do Bicho Homem. Esse é um disco meu, Bison. Fiz o solo do Corpo e Alma, do disco Nascimento, do Milton, que ganhou o Grammy, inclusive. Fiz o solo do Benker, do Chai, do Milton. Fiz o solo do Planeta Blues, do álbum do Milton também. Do Toninho Horta. Eu fiz o solo do Bons Amigos. Eu fiz o solo do Voo dos Urubus. Eu fiz o solo do Luísa, Das Tardes Mais Sós e Para Gershwin. E do disco do Wagner Tiso na Europa, eu fiz Bando da Capital, que é uma composição minha e do Wagner. Então, a minha ideia é lançar esses solos escritos, disponibilizar na internet. Eu acho que a garotada gosta muito. Às vezes eles me procuram perguntando desse solo. Ah, entendi. Eu coloco o solo escrito e ele vai lá no YouTube e vê o álbum correspondente. Eu não posso colocar juntos porque tem negócio de direito autoral. Sim. Então, essa é a ideia. E falando do projeto Clube da Esquina mesmo, são shows que eu vou fazer por aí no Brasil, e depois bate-papos, palestras. Porque o pessoal tem muita curiosidade nessa época. Parece que foi ontem, mas tem mais de 50 anos. A coisa ficou na história. Tem muita coisa que a gente pode falar. Então, essa é a ideia. São shows, debates, palestras. Ah, então, na verdade, são as partituras dos solos desses discos antológicos e também uma rodada de shows com conversas. E não é sopro, é sopro do Clube da Esquina. Sopro do Clube, sim, sensacional. Pô, muito bom. Essa influência do Clube da Esquina, né, isso é fantástico. Aliás, é uma coisa que eu sempre faço aqui nas entrevistas, pessoal. Então, o que acontece? O Nivaldo, ele citou todas essas obras que ele fez, os solos, essas gravações. Se você olhar na descrição do vídeo, eu vou colocar os links para esses respectivos discos e músicas lá no Spotify. Isso, eu sempre coloco. Quando a gente conversa e cita obras, eu fiz o solo nessa, eu toquei nesse disco, tá sempre lá na descrição do vídeo que a pessoa, deixa eu ir lá, deixa eu conferir o que foi. Entendeu? A gente sempre faz assim. Você chegou a comentar, Nivaldo, que né, você mora no Rio, você está sempre em contato com o pessoal da Unirio, e você está com um projeto também com a Unirio, Sax Explícito. Sax Explícito. São saxofonistas, são os professores e seus alunos. Eu com os professores e seus alunos, os melhores alunos, e a gente está fazendo um negócio de 6 saxofones e um trio, tocando composições que tem a ver com esse álbum de partituras, mas são outras. E esse é para explicitamente para saxofone. Por isso que é sax explícito. Bacana. E a gente está tocando por aí. Eu estou levando meus amigos todos. Eduardo Neves, que deve conhecer. Sim. Tem o Davi Dante, que é professor também. Tem o Marco Túlio, que é professor de saxofone. Tem mais os meus amigos, Zé Bigorna, você deve conhecer, Zé Carlos Bigorna.
para Legal. levar o Senise e também o Idris. E também o Léo. Essa turma que a gente convive. Ó, só a turma da pesada. Aliás, o Léo já passou por aqui pelo canal, gente. Confere a entrevista. O Idris está agendado para uma entrevista no canal, em breve. O Idris é um dos grandes saxofonistas brasileiros. Franco-brasileiro, francamente brasileiro. E formou muita gente, né, Nivaldo? Ele é um excelente professor. Muita gente Excelente boa aí. professor e excelente concertador de saxofone, luthier. Excelente luthier, é verdade. Sensacional. Agora, Nivaldo, agora tem uma pergunta que, na verdade, que eu gostaria de fazer para você a respeito da tua sonoridade. Mas, assim, para dar introdução nessa pergunta, na verdade, não sou eu que vou fazer essa pergunta. É uma outra pessoa que vai fazer essa pergunta para você. Tá bom. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui e você vai ver quem é essa pessoa que vai fazer a pergunta para você. Salve, Nivaldo! Carlos Malta aqui, tudo bem, meu irmão? Admiro você muito, um grande artista, um dos sons mais lindos que eu conheço, de saxofone. E justamente sobre isso que eu quero perguntar, que é o processo de desenvolvimento dessa sonoridade. Eu sei que isso não vem de uma noite para o dia, e a busca de boquilhas e palhetas, essas coisas todas. Como é que você fez essa alquimia, irmão? Conta aí pra gente. Aquele abraço. Voltamos aqui. Isso. Grande Então aí, ó. músico. Carlinhos é fora de série. Espetacular. Bom, falando da sonoridade, é o seguinte, eu comecei tocando saxofone por causa do John Coltrane. Ouvindo ele tocando uma balada, eu falei, opa, que som aí eu quero. Então, me inspirei muito naquilo ali. Não como um objetivo a ser alcançado, mas como você ouve tantas coisas, não é uma coisa. Sim. Só que a gente está falando provavelmente, um dos maiores saxofonistas de todos os tempos. Simplesmente. Então, eu fui naquela direção e, paralelamente a isso, como o Carlinhos perguntou, eu trabalho com duas boquilhas no tenor. Motolink de massa, modelo antigo, e o Motolink de metal, todas as duas número 7, que é um número médio. Não é tão fraco, não é tão forte. Médio. Não exige tanto. E essa escolha de ser entre massa e metal, qual ocasião você usa qual? Gravação é uma? Boa parte da minha vida, dos meus solos, do meu trabalho, eu fiz com saxofone Mark VI, tenor Mark VI, boquilha Motolink de massa. Só que o Motolink de massa eu tive que trabalhar mais. O som demora a chegar. Fiz muito, para conseguir esse som, eu fiz muito harmônicos. São sons harmônicos, são sons, não são sons reais. São reverberações da sonoridade. Várias frequências diferentes, né? Que nem o pessoal do trompete, trombone, eles ficam o tempo todo fazendo isso na boquilha. Né? Uma coisa paralela a isso. E é uma coisa que cansa muito. Isso não é música, né? Isso é estudo, né? E eu toco piano um pouco, então eu tive que dividir o tempo. Mas eu trabalhei duro isso aí. Trabalhei duro durante, vamos dizer, 5 anos. Mas assim, todo dia mesmo. Legal. E outra coisa, o saxofone tem um lance, que é essa afinação, a gente tem que trabalhar isso. Na verdade, o princípio é todo ele da música erudita, de tocar bem primeiro, depois eu que vai tocar. Tem o som, né? O médico estuda medicina, tudo. Depois é que ele vai optar para o que ele vai fazer. No caso nosso de músico, principalmente instrumento de sopro, essa base tem que ser muito bem feita, esse alicerce, porque depois fica mais fácil.
improvisações, de tocar as melodias, mas tem que ter uma base sólida para você poder desenvolver. Esse é o Bastante grande... estudo, bastante nota longa. Nota longa vem... Nota longa, mais importante que a nota longa são os harmônicos. Os harmônicos, Verdade. inclusive, são perguntados como é que eu tocava no super agudo com uma certa facilidade, e veio do estudo com os harmônicos. Eu aprendi esses estudos com um saxofonista americano que estava de férias no Brasil. A gente passou umas semanas tocando juntos e essa semana valeu por uma vida toda. Olha que legal. Porque geralmente, principalmente os músicos jovens, ele fica no quarto trancado, vira para a parede e toca, 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 mas aquilo não resulta em nada. O estudo tem que ter uma certa disciplina. O que é que eu vou estudar, por quê e para quê? Né? Sim. Tem um objetivo. Sei que eu quero nota longa, mas por que nota longa? Meu som já está bom. O cara. Então, tem todo esse lance. E no caso dos harmônicos, o harmônico ele abre a garganta, chama open draw. É o seguinte, geralmente a gente toca encolhido, com a garganta fechada, o ar não passa. Então, a gente relaxa, abre a garganta e, em vez de respirar, se infla. O ar entra naturalmente, sem fazer força. Não sei que, teoricamente, é uma beleza, mas na prática, porque geralmente no palco, quando tem assim, aquela responsabilidade de tocar, às vezes a gente esquece de certos fundamentos que são essenciais. Entre eles, relaxamento. Você vê um cara que toca bem, eu posso lembrar do Coltrane, do Michael Brecker, do Wayne Shore, do Dexter Gordon, eles tocam relaxadíssimos, como se não estivesse tocando. Faz parte do segredo. E uma das coisas que eu aprendi isso, eu tenho um amigo, Roberto Fabel, que ele é cantor lírico. Ele atualmente é do coro do Municipal de São Paulo. E aprendi a respirar com ele. Porque esse pessoal enche o teatro de som, sem microfone. Tem microfone. É Eles incrível. enchem o teatro, eu falei, como é que pode? E canta pianinho, canta forte, tem aquelas sílabas que eles usam, mas isso aqui, o tórax é resolvido. Aí eu aprendi um pouco com ele, como tocar relaxado. É muito interessante. Aproveitando o ar quente, não é o ar frio. A gente toca com bafo, não é com sopro. Não é instrumento de sopro, é de bafo. É. É demais. Essas dicas são fenomenais aí, pessoal. Essas dicas, só com o Nivaldo que você vai achar, hein? Isso é ouro. Isso é ouro. Nivaldo, você é... Eu convivi com dois saxofonistas americanos. Um foi o Wayne Shorter, porque ele estava no Brasil, e eu estava tocando no Clube 21 da Lagoa, e ele foi lá com o Milton e com o Wagner. Era aniversário do Wagner, eles foram no Clube 21, aí ele viu tocar lá, foi lá e tal. Conversei bastante com ele sobre isso. E o outro foi o Dexter Gordon, no Festival de Jazz aqui, eu conversei com ele também. Sim. Pega dicas, né? Você vê que esse pessoal, eles são disciplinados, trabalham duro e tem um approach, né? Tem uma dinastia, né, de saxofonistas que vem lá de trás. Não começou hoje. Nós estamos formando a nossa. A gente está formando a nossa dinastia. É verdade. Vem Palmeira, Zé Bodega, Cazé. A gente está formando. Esse pessoal vem desde o princípio do século. Tá? Quando você vê o Coltrane tocando, atrás dele tem muita gente. Tem o Lester Young, tem o Charlie Parker, e vai por aí fora. A gente está formando a nossa. Muita referência, né, que eles têm. O bom do negócio é que os jovens agora estão sabendo disso, sabe? Estão aprendendo a olhar as coisas que foram feitas antes. Tem que prestigiar quem fez antes. Claro. Eles estão sabendo beber da fonte correta. Nós tivemos um saxofonista aqui, Zé Budera, que era da banda do irmão dele, o Filhinho Araújo, né? Ele era um espetáculo. Provavelmente nesse
nessa maneira moderna, contemporânea de tocar, ele provavelmente é um dos primeiros no Brasil. É de pouco tempo para cá. É, relativamente pouco tempo, né? Mas que bom, né? Tem registros, tem muita gente que, né, gravou como você, tem tanta gente. É bom, né? Ter, pô, o pessoal pegar lá atrás, Pixinguinha, um monte de coisa. Opa! Pixinguinha é muito interessante, porque ele não é o saxofonista, nem a sonoridade, é a ideia, é o conceito. Ele Sim, faz aqueles contracantos, aquilo ali. Provavelmente o Pixinguinha não estudou saxofone, ele já saiu tocando. Já saiu tocando. Pelo hipertalento que ele tem, ele já faz aqueles contrapontos com a maior ideia. Ele é um caso à parte. Pixinguinha, na verdade, começou com ele. Começou com ele. Ele é provavelmente o número um da nossa história musical, não só de saxofone. sim. Ele é, Pixinguinha Compositor é excelente. referência. Agora, você estava falando aí do Coltrane, né, como uma referência e, né, você já tirava vários solos do Coltrane, essa referência, o Coltrane é uma influência muito forte né, na sua carreira. Eu tenho uma outra pessoa que gostaria de fazer uma pergunta para você a respeito do Coltrane. Oh, Uma outra pessoa vai fazer essa pergunta para você, tá? Vamos lá, vamos ver quem vai ser. Oi, Nivaldo, tudo bem? É o seguinte, eu lembro bem de um papo que a gente teve sobre como eram as coisas assim há muitos anos atrás, né, que não tinha todo esse aparato tecnológico que tem hoje, né? E eu me lembro de você contando como foi para você tirar o solo do Coltrane, né? Então eu queria que você contasse aí pro pessoal, né, do Giant Steps, como é que foi para você esse trabalho, tá? Que é uma história maravilhosa. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira, eu sou seu fã, sou o mais lindo do mundo, tá? Um beijo, Nivaldo. o Léo é especial. Super amigo, músico especialista, Léo. Falando Essas... do Giant Steps, eu ganhei o álbum Giant Steps do Pascoal Meirelles, levou na minha casa. Eu levei um susto, falei, caramba, que isso? Uau! Eu já conheci o Coltrane, mas ali o conceito, né? A liberdade, a ideia, né? Sabe? Uma coisa. Tinha muito a ver com jazz tradicional, eu achei espetacular aquilo. E eu falei, vou tirar essas músicas, não sei como. Eu tocava violão já assim, tirava a música dos Beatles, tirava alguma coisa. Comecei tirando os baixos do Giant Step, já tirei os baixos primeiro. Depois fui tirando a harmonia e descobri que tinha muito acorde perfeito, simples. Não era o acorde em si, mas era a sequência. Falei, opa, dá para tirar. Aí tirei. Falei, opa. Peguei um metrônomo, o treino toca o Giant Steps muito rápido. Né? Aí eu fiz um playback de metrônomo e violão, assim. Tá, 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 10 por hora. E aí eu comecei a praticar aquilo muito lentamente. Pensei comigo, é possível. Não é uma coisa do outro mundo. É possível. É difícil, mas é possível. Logo em seguida, o Pascoal, que tinha me dado o disco, me deu uma revista Downbeat com esse solo do Coltrane escrito. Olha, Esse solo escrito, já tinha isso. Aí aproveitei aquilo e comecei a estudar aquilo super lento, até chegar numa. Como o Coltrane, eu nunca cheguei. Aquilo ali é impossível. A performance, ele não erra. A certeza, a força, enfim, a respiração. mas é um Mas conjunto, né? eu cheguei num ponto razoável do Coltrane do James Dean, isso há 40 anos atrás. Ó, Provavelmente eu fui um dos primeiros corajosos. Não era o meu objetivo tocar isso, entendeu? Era um estudo para mim. Né? Posso estar parecendo aqui, mas não é. Meu objetivo é que eu quero isso aqui para usar na minha música, no meu universo. Né?
Sim, Aquilo não há finalidade, aquilo é um meio. Não desfazendo do trabalho do Coltrane, mas não é o. Ele é ele. é. Ele é o maior de todos. Era um Mas já meio para tive. você, né? E eu tocando, aprendendo já antes tempos do Coltrane, aprendi várias outras músicas dele por tabela. É como você pegar um Tom Jobim, você pega o Corcovado, por exemplo, dentro daquilo ali tem muitas outras músicas. Você está dentro do universo do cara, né? Sim, E foi assim que eu Coltrane. E, na verdade, foi um grande salto assim, na minha maneira de tocar, de liberdade, de achar que é possível. Né? sim. Foi Ó, embora. pô, muito interessante. Então, a pergunta especial aí do Léo. Eu já tinha falado isso para ele. E Sensacional essa história. outra coisa importante também, que é bom frisar, eu tocava violão, não é violonista, tocava violão, e um pouco de piano, então eu desenvolvi o lance de improvisação sem cifra. Todas as músicas que eu improvisava, eu sabia tocar, eu conhecia muito. Um dia eu Sim, estava conversando com o Idris sobre isso. Mais importante do que você. É claro que ler uma cifra é muito bom. É você saber conhecer a harmonia da música. Porque o guitarrista sai tocando, que a harmonia já está aqui na mão. é, Passa. Nós temos que pensar. Epa, epa. Ou então ler a cifra. Eu é. não desenvolvi as músicas que eu ia improvisar quando dava tempo. Né? Eu aprendia e isso abriu um campo muito grande para mim. É, a gente teve até essa conversa com várias pessoas que eu entrevistei aqui, dessa importância do instrumentista de sopro conhecer a harmonia, né? Porque às vezes a pessoa começa tocando instrumento de sopro e depois vai ver a harmonia. Eu converso com muitos jovens, e aí, o que você fala? Tem um tecladinho em casa. Não, tecladinho é pouco. Não é isso. Não é um tecladinho, tem que tocar mesmo. Eu passei esse dia com o Andy Shorter, ele tocava piano com quem estudou mesmo, sabe? Tocava mesmo. Eu participei também do disco da Sarah Vaughan, Cara, que se Voga. chama Paisagens Brasileiras. Não sei se você conhece esse disco. Tem Esse eu o não tô Hélio lembrado. Delmiro como solista. Hélio Delmiro. E a Sarah Vaughan foi com o Big Band ao vivo, na RCA Nossa, dele. Quem tava dirigindo é o Edson Frederico e também o Zé Roberto do Azimuth, que fez alguns arranjos. E a Sarah Vaughan, o Luiz de Oliveira, que era o produtor, chegou com a partitura do travessia do Milton, entregou para ela. Ela disse: oh, beleza. Sentou no piano e tocou a harmonia da música. olha. Mas um monte de pianista mesmo. Opa. Depois ela solfejou a música. Solfejou, falou: deu, really, deu. Depois ela leu a letra. Falou assim: aprendi. Olha só, Em aprendi. quanto tempo isso? 5 minutos, 10 minutos. Meu Deus. Não, faz parte da cultura dele. Não tem É. nada demais. Né? É, Muitas pessoas fazem isso. Eu sei que dali a pouco passou uma vez duas e gravou. legal. Então, ela é cantora. É cantora. É. Mas tem todo esse background, né? Melhores, mas tocava piano, bacana. Pô, Então, não é só um tecladinho, não. Eu acho que os instrumentistas de sopro, principalmente os improvisadores, ele precisa conhecer a harmonia, não a harmonia teórica. Ajuda também, mas a harmonia é prática. Eu, o Arilton Borges, que é um dos Borges do Clube da Esquina, a gente ficava vendo quem tirava as músicas dos Beatles, que parecia simples, depois você vê que não é tão simples, não. São acordes perfeitos, mas com inversões e tal. A gente tirava aquelas músicas ali, eu não sabia, mas ali eu já estava estudando harmonia. Estava estudando verdade. harmonia, sabe? Já foi uma escola de harmonia para vocês. Porque o instrumentista de sopro vira para o canto da parede,
tira o solo do Charlie Parker. Mas e aí? Mas na hora mesmo, sabe? O negócio é mais amplo. O É. universo é mais amplo. Não é só isso. E a pessoa não vai tocar sozinha, ela vai se inserir num contexto, né? E outra coisa, o improvisador tem que criar uma linguagem própria. Não é fácil, não é tão simples. Mas esse é o objetivo, porque senão vai ficar copiando a vida inteira. E aí? Nossa. Isso é uma parte, né, Nivaldo? Que exige uma maturidade, um conhecimento de desenvolver a sua própria linguagem, seu estilo. Isso é. A diferença dos saxofonistas, dos músicos, de um modo, americanos e brasileiros, é o seguinte: aqui o pessoal é muito talentoso. O Brasil é um celeiro de talentos no futebol, na literatura, na música, em tudo. Todo mundo é muito talentoso. Porque aqui é um país da paz, não é da guerra. Sim. Isso faz toda a diferença. Só que tem uma hora que tem que ter uma certa base de estudo. Só isso também não resolve. Os músicos americanos, eles são trabalhadores. Sendo talentoso ou não, eles trabalham muito. E tem boas escolas. Boas escolas. Começa cedo. Eu conheci o Michael Brecker, que ele teve no Brasil. Eu estava em Belo Horizonte nessa época. Ele tinha 28 anos, mais ou menos. E eu fiquei impressionado com ele. Ele já tocava daquele jeito que a gente conhece hoje. Ele tocava muito. Com 28. Conversei com ele, ele falou assim: olha, eu pratiquei um Big Band durante 6 anos, dos 20 aos 26. Muito, tudo. Arranjos, tudo. Pratiquei muito e, paralelamente aos ensaios da Big Band, eu praticava em casa. Aí o cara já sai. Boa, né? Ele falou: e a Big Band era o seguinte: era banda escola. Era. Depois de tocar, tinha o bate-papo. Ah, não, você está tocando assim, sabe? Isso ajuda muito. É mais ou menos o sistema que eles usam na Berkeley também, né? Que tem a banda da universidade, e ali aprende, põe em prática, tudo junto. Né? A gente está começando, tem umas Big Band bons, tem bons trabalhos aqui agora, principalmente nas universidades, está tendo uma coisa bacana. A UFRJ aqui, por exemplo, tem uma Big Band bacana, assim. Em Minas Gerais tem também, em São Paulo, Campinas. Legal. Você sabe se o pessoal. Ter essa consciência, porque a oficina é essa aí, esse é o momento. Não adianta o cara vai tocando. Aconteceu isso comigo. Você vai tocando e chega num ponto e fala: caramba, tem que começar do começo. Depois que quando eu vi o Wayne Shorter e o Michael Brecker, o pessoal tocando, eu falei: caramba, estou no final da fila. Aí quando eu comecei a praticar os harmônicos, depois disso, eu falei: caramba, está longe. Precisa de mais base. É como um cara que vai para a faculdade de economia, aí descobre que não sabe fazer continha de somar. Quanto é 5 mais 5? Eu não sei. Tá difícil, né, meu filho? Volta. Volta para a escola. Falando você está falando a respeito de base e tudo, você, assim, qual foi o iniciozinho de você aprender sax? Teve algum professor que te deu essa base? O iniciozinho? Na verdade, eu fui para uma escola de música em Belo Horizonte muito cedo, tenho com 12 anos de idade. Escola para criança, mas é uma escola muito boa, com ótimos professores. E aí eu comecei a estudar clarinete. Saxofone eu já comecei velho, já era velho. 23 anos já era velho. 23. Mas acontece que a base do clarinete me deu uma base boa. O clarinete, dos instrumentos sopro, no meu modo de ver, é o mais nobre, é o mais difícil. Quem toca bem clarinete, o resto é fácil. Um exemplo é o Joe Farrell, que tocava com o Chico Corea. Ele tocava todos os instrumentos. E o primeiro foi clarinete. Ele aprendeu bem e o resto fica fácil. Ele aprende a inspiração, o relaxamento. Clarinete, né? Complicado. Agora, deixa eu só te interromper.
Você está falando dessa sua transição do clarinete para depois, mais velho, você pegou o sax. Tem uma pergunta de alguém também sobre isso para você. Tem mais uma. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Fala, Nivaldão, tudo bem? Mauro, teu fã, falando. Nivaldão, eu acho que você começou no clarinete, né? O clarineta. E como é que você passou pro tenor? E depois pro soprano, flauta, né? Eu queria saber essa passagem, como é que foi? Se você começou a ouvir jazz, começou a ouvir o Coltrane, se empolgou. Como é que foi esse lance, essa passagem pro tenor? Tá bom? Então é isso aí, queridão. Beijo, parabéns sempre. Isso aí, Campeoníssimo. pode Nota responder 1000. o grande Mauro Senise. Mauro é meu amigo do tempo que eu cheguei para o Rio de Janeiro. A gente tem meio século de amizade. Grande amigo, Legal. grande músico. Mas eu estava falando do clarinete, né? E tinha um grupo de baile, Célio Balone, Belo Horizonte, que queria um saxofonista. Eu pensei em tocar saxofone. Saxofone é instrumento da noite, de boate. Eu não estou nessa, não. Não, mas vamos lá. Aí me mostrou um disco do cara brasileiro que não me lembro o nome. Falei, esse som não quero não. Muito vibrato, tá ruim. Aí o Antônio Moraes me mostrou um disco bom que Coltrane, chamado The Prophet. Thelonious Aí Monk. ele colocou uma balada assim, Rub My Dear. Falei, opa, isso aí não tá muito ruim, não. Falei, opa, deixa eu ouvir de novo. Não, esse som aí eu quero. Aí ele falou assim, esse som não é fácil não, vai ter que ralar muito, hein, meu filho? Não, eu ralo. E aí eu comecei a tocar saxofone a partir daí. Você já estava com uma certa idade. Começou na escola com 12, mas pegou o sax já com 23, e já é um tempo bom, né? Já era coroaço. Né? Coroaço. Ah, mas aí do clarinete... Tem uma lenda que o pessoal fala que clarinete é o instrumento do diabo. De tão difícil que é. Tem que praticar muito. Né? E flauta comecei quando eu fui tocar na banda do Hermeto. Ele falou, você toca flauta? Eu pensei nisso não. Falou, vai tocar. Eita. E já foi essa eu nem estudei. Foi no bolo. Quem te convocou para a flauta foi o Hermeto. Foi o Hermeto. Primeira Olha banda. que legal. Eu participei da primeira banda do Hermeto. A formação ali da história, né? Nossa, Hermeto... Depois de mim vieram o Mauro Senise e o Carlos Malta, coincidente. Carlos Malta. Bacana. Nivaldo, o papo tá fluindo tão bem que tá acontecendo uma coisa incrível. Você citou aí o seu início da flauta, que foi por convocação do Hermeto, e eu tenho uma pergunta sobre isso também de uma outra pessoa. Sobre a sua entrada na banda do Hermeto. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Alô, querido Nivaldo Ornelas, você que foi para mim e ainda continua sendo uma grande referência na música brasileira, no saxofone, para mim e para todos os saxofonistas que te conhecem, e se não conhecem, deveriam conhecer, né? A minha pergunta, que na verdade é uma pergunta, é um pedido que você falasse um pouco sobre um momento que foi, eu acho que, se eu não me engano, foi um momento que eu primeiro escutei você, tive a oportunidade de te escutar, que foi mais ou menos em 1979, eu com 10 anos de idade, gostava muito do Hermeto Pascoal, ouvia o Hermeto por influência em casa, e escutei muito o disco ao vivo em Montreux, né, naquele show do Festival de Montreux, que tinha ao saxofone o Cacau Queiroz e você. E o seu som ali me impactou muito, e a partir de então eu comecei a te escutar. E eu gostaria de saber um pouco sobre aquele momento que você viveu com o Hermeto Pascoal naquela época e nesse show do Festival de Montreux. Conta pra nós. Grande abraço. Antes eu quero falar do Marcelo.
Conheci o Marcelo começando e a incrível trajetória dele, né? Ele foi rápido, ele é rápido. É um dos mais fluentes saxofonistas brasileiros da atualidade. Facilidade, o bom gosto, né? A elegância. Espetáculo. Sensacional. Ele é sensacional. Mas conta pra nós, como é que foi então essa... Você já falou que o Hermeto te convocou pra flauta, e como é que foi essa... Na verdade, o Hermeto, ele gostava de mim, que ele achava que eu levava um certo jeito para a improvisação, e o Hermeto, o grande lance dele é a liberdade. Ele não torna ninguém. Quer ver você tocar o máximo. É simples assim. Todo mundo que passou por ele sabe disso. Do jeito dele, ele tinha um jeito peculiar assim, mas o importante é o conceito dele, né? E a gente ali ensaiava todo dia. Nossa! O Hermeto ensaiava todo dia de 12h às 6h. Todos os dias. Esse negócio que o Marcelo falou para o Montreux, a gente ensaiou durante 40 dias. Todo dia? Dias, todos os dias, de 12h às 6h. Eu e o Cacau, a gente ia de ônibus para um lugar lá. Bangu? Zabur. Perto de Bangu. A gente ia de ônibus, 394. E eu voltava de ônibus. Saxofone. Mas aquilo ali foi um aprendizado. Espetáculo, porque dentro daquelas coisas escritas tinha liberdade total. Em alguns shows do Hermeto, ele sentava, entrava no palco e falava comigo: eu vou tocar um tempo, a hora que você quiser, você entra. Oh. Aí o Hermeto tocando piano é uma coisa do outro mundo. São ideias. Então ele ficava naquela fúria. Quando ele acalmava assim, ele entrando tocando notas longas assim e tal, ele harmonizando atrás, sem saber o que ele ia. Mas ele não tinha te falado qual era o tema antes de começar? Não tem tempo. Era na hora. A gente falava o tipo e saía tocando. Inclusive tem um na internet, eu vou mandar para você, num momento desse, aqui no Brasil. Então ali era uma oficina ambulante, para mim e para todos. Nenê, batera, espetacular. Todo mundo. Jovino, Cacau. Essa é uma grande homenagem para o Cacau, que nos deixou agora. E fez uma história bonita na música. Grande amigo, grande músico. Mas então é isso. O Hermeto, todos que passaram pelo Hermeto falam isso. É uma escola. Uma escola. Talvez não no Brasil, do mundo. Ah, sim, sem dúvida. Todos os discos dele é tudo muito respeitado, até no exterior, né? Claro, nossa, muito, muito interessante. Nivaldo, você já chegou a comentar um pouquinho, uma parte da entrevista a respeito do sax que você usa, né, que era o Mark VI, sua boquilha Autolink e tal. Eu queria fazer umas perguntas para você, que o pessoal fica sempre muito curioso, a respeito do setup, né, quais instrumentos você usa, e é uma parte que o pessoal tem sempre muita curiosidade. Então vou começar, como eu sempre falo, vou começar pela flauta, né? Qual flauta você usa? Você usa várias, você usa flauta em dó, flauta em sol, enfim, conta pra gente que flauta é, que marca é, se é bocal de prata, não é? O que você pode falar? Eu tenho uma flauta Yamaha 343, não é de prata, ela é, como fala, banhada de prata. Antiga, mas muito boa, afinação ótima. Tem uma flauta em sol, Gemahart, que tem muito tempo, ela nunca foi no luthier. É claro que eu toco pouco com ela. Eu mais empresto para meus amigos do que para mim mesmo. Mas ela é uma flauta ótima. E às vezes, quando eu gravo de naipe, de flauta de sol, um espetáculo, muito boa. Saxofone soprano, eu tenho o Yanagisawa, modelo standard, e boquilha. Eu uso 3 boquilhas. 3 boquilhas. Uma D, Selmer D. Uma Selmer E, que é presente do Mauro Senis, meu amigo Mauro. Selmer E.
e uma Selmer F, que é do meu amigo de Belo Horizonte, Kleber Alves, uma Selmer F. Quando uma coisa assim, show, ao ar livre, assim, eu uso a F, o som mais aberto. Coisa no estúdio, coisa assim que toca junto com outros instrumentos, naipe, eu gosto de usar a D ou a E, você domina mais a afinação. Entendi. Soprano. Tenor, eu tenho Mark Six, né, aquelas duas mitilhas, e tem o tenor Eagle, que é de um amigo meu, Marcelo Espíndola, Eagle, que eu achei uma maravilha. Inclusive, Olha que legal. mostrei para o Sérgio Galvão, mostrei para o Eduardo Neves, todos eles gostaram. Que é um instrumento relativamente barato e com uma sonoridade bacana pra caramba. Custo-benefício bom, né? No momento eu tenho tocado com ele. Meu Mark Six estava com o Idris, estava fazendo uma geral, trocando todas as sapatilhas de plástico para metal. E eu estou querendo um som mais aberto no Mark Six. Vou voltar a tocar com a boquilha Autolink de massa. Palheta Rico 3. Eu uso palheta Rico. Palheta Rico. Sim. No soprano eu uso a Daddario 3S. 3S. Dura, palheta dura. Dura e dura. Bacana. E na hora que você vai começar a tocar assim, antes de alguma apresentação, qual é o teu ritual de aquecimento ou de preparação dos instrumentos, preparação de palheta? O que você pode falar sobre isso? Qual é o teu ritual? Antigamente, quando eu ia, vamos dizer, eu ia tocar daqui a 2 dias, aí eu ficava estudando naquele frenético, estudando. Depois eu descobri que eu estou ficando cansado antes da hora. É como um jogador de futebol que está treinando, aqui dali, na hora do jogo, primeiro tempo ele abre o bico. Aí eu descobri isso, coisa nenhuma. No meu caso, eu toco pouquíssimo. É claro que antes eu já ensaiei, porque já estou em forma. Então, um dia antes, 2 dias antes, só levemente, para não cansar antes. O instrumento de sopro, saxofone tenor, é físico. É físico. Alguém já disse, tem muito angu com feijão, tem que sabe, segurar a onda. Ainda mais no meu caso, eu tenho físico. É um instrumento grande, né? Meu físico é improvável. Então, eu não canso antes. Sabe? Sim. Só um aquecimento de poucos minutos antes de começar. Outra coisa. Uma coisa é estudo, outra coisa é música. Os saxofonistas, últimos, confundem muito música com saxofone. Saxofone não é um universo separado. A gente está falando de música. Muito estudo, muita coisa, mas se tocar. Como um jogador de futebol que só treina, não joga nunca. E aí? Verdade. Tem que jogar. Tem que jogar. Outra coisa, aí é música. Saxofonista, você fala muito de acetato, que você fala, esse universo, ele é necessário. Mas não perco muito tempo com isso, não. Eu sou compositor, então eu penso na música. E muitas vezes que eu vou tocar, eu mentalizo, vou tocar isso e isso, eu já consigo improvisar sem tocar. Eu atualmente estou treinando uma música só na cabeça. Você está mentalizando já o improviso. Ouvindo internamente. Sim, sabe? Sim. Isso vale muito mais do que ficar o dia inteiro. Por quê? Porque você não consegue técnica em 2, 3. Isso vem lá de trás. Não é agora. Você não estuda na hora da prova.
O cara vai Verdade. fazer vestibular, passa 3 dias estudando feito louco. Não. Ele teve 1 ano para fazer isso. É verdade. Tem que vir Uma vez eu diante. conversei com o Chris Potter, foi lá em Belo Horizonte, e falando sobre isso, ele falou assim, 10 anos da minha vida, 10 anos da minha vida, dos 20 aos 30, eu estudava 8 horas por dia. Eu sabe, fiz tudo que tinha que fazer. Bem feito, com bons professores, agora eu não estudo mais. Sim. Quando Já está tudo ali. Quando eu tenho uma turnê na Europa, eu arranjo um bar lá em Nova York, fico 15 dias praticando. Eu não estudo em casa, praticando. Sim. Está tocando. Mas um outro exemplo muito bom, tem um cara que eu convivi muito e admiro muito, é o Egberto Smonte. Egberto não estuda, ele não faz estudos, ele estuda o que ele vai tocar. Ele toca as músicas que ele vai tocar, ele pratica o que ele vai tocar. Não tem negócio de beijo, nada disso. Ele vai tocar flor, aquelas músicas dele, ele treina aquilo. É um estudo direcionado, né, para o próximo show. Eu acho que a gente perde muito tempo, porque o lance técnico de sonoridade é muito mental. Tem que pensar nisso. Antes de fazer, tem que pensar. Muitas das vezes eu estudava só com barulho da chave, assim, ó, do ouvido, Sei. sem tocar. Sem tocar. Sim. Existe muito em hotel, assim, fazia demais, assim, madrugada. Só ouvindo o barulho das chaves. Mas ouvindo o som, Sim. tentando ouvir o som. No sax é mais fácil, né? Porque o tubo é maior, dá pra. Na flauta é um pouco, não é tanto. O cara vai tocar amanhã, aí fica 8 horas, tereria virado pro canto da parede, aquele som bom no quarto, né? Mas e aí? Então, assim, é isso que eu ia te perguntar também. Você falou, né, que a base está lá e o Chris Potter, por exemplo, falou, não estudo mais, eu só toco um pouco antes, né? E então, como é que tá a sua rotina de estudos, se existe essa rotina? Eu não sou o Chris Potter, então eu tenho que estudar. Não, porque isso? Eu tenho que praticar. Tem gente que não estuda. Eu fico vendo, você conheceu o Paulinho Trompete, lembra dele? Sim, claro. Paulinho, um trompetista espetacular. Paulinho não estudava, não praticava, cara. Ele tocava muito por aí. Todo lugar estava dando canja. Paulinho não era muito de praticar, não. Tem uns caras que têm um dom especial, sabe? Outro cara parece assim, eu não tenho certeza, mas o Carlinhos Malta. Ele parece desse tipo, já está pronto. Eu não estou pronto. Eu tenho que praticar um pouco. Agora, uma pergunta que eu sempre faço para quem toca vários instrumentos, nesse caso, de flauta e sax, né? É uma curiosidade que todo mundo sempre tem. O pessoal fala, flauta, o sax estraga a embocadura da flauta, ou vice-versa. Qual é a sua opinião a respeito? Quando você estudou um instrumento muito bem, como é o caso do Joe Farrell, que eu te falei, ele tocava tenor, soprano, flauta e sol, flauta, piccolo e oboé. Oboé não, corno inglês, English horn. Porque ele estudou bem um instrumento. Eu, no meu caso atual, não toco mais flauta, dificilmente. Flautas tem que estudar também, tem que praticar. Eu toco tenor e soprano e está ótimo. Sabe? Esse negócio de tocar muitos instrumentos é bom do ponto de vista de trabalho, sabe? Né? Aí você abre um leque, né, de possibilidades. Mas no meu caso eu toco tenor e soprano e já está bom. Você já tocou mais flauta no passado? Porque tem uns sons de flauta. Quem toca vários instrumentos, eu tenho vários amigos, Eduardo Neves, Arthur, Marcelinho. Eles estão sempre tocando esses instrumentos. Aí, sabe, vai no bolo. Não perde. Quando eu tocava com Hermeto, era tenor, soprano e flauta.
estava todo dia no ensaio. Aí, você não tem tempo de pensar se a embocadura está boa ou ruim, não vai na marra. Vai no instinto. Né? Vai indo. Nossa, Tá sensacional. ruim aqui, vai ajeitando. Agora, Nivaldo, uma pergunta técnica / curiosidade. Tem alguma coisa ainda que você faz no sax e que de alguma peça, alguma música sua ou de outra pessoa, que na hora que você vai tocar, fala assim, peraí, isso aqui eu vou ter que estudar, porque aqui o negócio é um pouquinho complicado. Alguma técnica, alguma passagem que você lembre e fala assim, isso aqui... Você lembra de alguma coisa? Eu lembro, o Idris tem um grupo, Idris, que se chama Brass, Jazz Brass, qualquer coisa assim. Jazz and Brass, uma coisa assim, né? Isso. E um dos saxofonistas não podia, não sei se era o Marcelinho ou o Léo, alguém. E ele me convidou para fazer, me mostrou o material. Eu falei, Idris, quando é? Falou, daqui um mês. Daqui um mês. Olhei, vou ter que trabalhar. Eu preparei, eu falei para ele, eu estudei todo dia. Eu estudei todo dia aquilo ali. Falei, não, vai ter que sair, vai na marra, vai ter que sair. Eu pratiquei aquilo todo dia, porque não é da minha área. Entendi. Ali é para quem está fazendo todo dia. É uma linguagem, não é só questão de tocar bem, não. Tem todo um conceito, sabe? Eu consegui, vamos dizer, 70%. Ele falou assim, mas já está bom. Porque tudo tem a sua importância. No lance de música não tem nada fácil. Não tem nada fácil. Se você quiser fazer bem feito... Se quiser fazer bem feito, isso, é isso aí. Vai ter que estudar, né? E agora... É verdade. E a respeito de estúdio, tem alguma passagem, algum disco que você gravou, algum solo, alguma coisa que você lembra assim com carinho? Fala, pô, esse disco tava um ambiente legal, alguma história de estúdio? Toninho Horta me chamou para fazer o solo do Bons Amigos, no estúdio do Odeon ali na rua Pena Barreto, lembra? Perto de Furnas. E eu fui e fiz o solo de cara. Eu mesmo fiquei impressionado, falei, caramba, como é que pode? Soltou a fita, e naquele tempo era o seguinte, eram, não sei se 4 ou 8 canais, não tem playback, se errar, volta. Né? E eu fui de cara. A gente ficou tão empolgado que a gente falou, vamos lá fora tomar uma cerveja para comemorar esse solo. Tomamos várias cervejas ali na esquina. Foi de prima. Quando a gente voltou, o técnico, que se chamava Toninho também, eu falei, tem 2 notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Caramba, qual é a ruim? Paguei teu solo. Caramba. E a boa? A boa é que você pode fazer o outro melhor ainda. Cara, pagou o solo. Naquela época era muito comum apagar o solo. Apagar dos solos, porque não tinha tecnologia de hoje. Quando você queria tirar um pedaço de uma música, tinha que cortar a fita naquela gilete, colocar aqui no ombro, emendar com durex, era uma confusão. Nossa. Era assim. Tanto é que as gravações era como se fosse ao vivo, por isso que se ensaiava muito. Os discos do Milton, por exemplo, de Minas, ensaiou bastante um mês antes, porque quem errava, voltava tudo. Não podia errar. Era ao vivo. Gravação ao vivo. Por isso que tem uma sonoridade espetacular até hoje. Você ouve, tirando as... Até hoje é muito melhor. Né? Mas você vê que é música. Sim. Sem falar que a música digital achata o som. A música analógica, ela tem... Tem outras frequências, tem. Você acha que prejudica, Nivaldo, claro que é um sistema moderno hoje, prejudica essa questão de todo mundo já gravou, agora beleza, Nivaldo, agora você vai para o aquário e vai gravar só você, ao invés daquela energia de todo mundo junto? Se eu tiver um bom dia, às vezes sai, mas o ideal, mas tem muita gente que ensaia para gravar hoje. Esse aqui é o lado bom. Tem muita gente sabendo disso, ensaia e vai como se fosse ao vivo.
estúdio, você Sim. tem várias salas, dá para fazer ao vivo. Outro dia eu vi uma Big Band ao vivo, falei, caramba, estava muito bom. Isso eu acho de Brasília, muito bom. Porque tem como, né? Tem. Ainda existe. Então é isso. Ah, interessante. Agora, falando das suas participações em discos e tudo, tem um disco seu que, assim, é um dos que eu mais curto, que é Ouro e Fogo. Fogo e Ouro. Fogo e Ouro. Fogo e Ouro. Cara, sensacional. Pô, Obrigado. tem uma música ali, Rua Java, Java. é a minha favorita. Essa música do meu compadre, que já nos deixou, Elvis Vilela, grande pianista brasileiro, me dedicou a mim. Essa Rua Java é a rua que eu morava em Belo Horizonte. É, porque nesse disco tem vários nomes de músicas de ruas. Porque eu morava na Nova Suíça, em Belo Horizonte, e as ruas lá são Rua Genebra, Rua Zurique, Rua dos Alpes, Rua Monte Branco, Rua Monte Cipron, Rua Java. Rua Java. Nossa, esse disco é sensacional. Agora, falando de gravações, até pra gente já ir caminhando já pro final, eu queria que você comentasse um pouco da sua ideia de... Pô, é outro disco também que eu acho sensacional, eu escuto direto, o Jazz Mineiro Orquestra. Opa! Pô, aquilo ali é sensacional, né? Eu vi umas entrevistas suas que você falou que queria uma coisa meio Big Band, mas com uma cara mais Brasil e tudo. Como que você chegou no ponto, assim, de quem você chamou para fazer parte? Como é que você escolheu as músicas? A ideia é o seguinte, de fazer esse trabalho com a Universidade de Minas Gerais, com os alunos e os professores, que nem eu estou fazendo agora com o Sax Express. Minha primeira preocupação, eu falei, cara, eu não sei escrever da Big Band, tipo americano, que era aquele combo americano de Big Band, aquilo é deles. Eles são imbatíveis. Eu não vou por esse lado, mas não vou mesmo. Vou fazer uma coisa inédita, com minhas composições inéditas, e eu mesmo vou escrever, porque se eu chamar outra pessoa, vai fugir um pouco da ideia de unidade. Então, eu levei um tempo escrevendo, com a colaboração do meu amigo Marco Túlio, que quem coloca eu escrevo a mão, ele coloca para mim no computador. Olha. Eu conheço um pouco do final, mas eu sou lento, mas ele é rápido. Então, eu dirigi o lance, sabe, bastante, bem brasileiro, ritmos e papapá. Então, eu acho que atingi o objetivo. Pô, muito bom, é sensacional. Aquilo ali é incrível. Aquele disco é sensacional. E também com os alunos, os professores e seus alunos, lá em Belo Horizonte. Sim. Então, Nivaldo, assim, você está revisitando essa história, quer dizer, agora está acontecendo de novo. Porque os professores têm a sabedoria, têm o conhecimento, e os alunos têm a força da juventude, de querer saber da velocidade de pensamento, de, sabe, andar para frente, junto os dois. É o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. Pô, sensacional. Um exemplo para mim de idade é o Maurício Einhorn. Maurício Einhorn, um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos. Maurício Einhorn. A música brasileira tocada, improvisada, vem do Maurício. Os principais hits brasileiros são do Maurício. Maurício tem perto de 92 anos por aí. Está com 92. Agora, tem uma notícia para você. Em atividade. Eu fui no último show dele. Falei, Maurício, como é que é isso? Perguntei até para a mulher dele, a Claudete. Falei, Maurício não para, conta piada. Ele liga para mim e conta uma piada. Demora 1 hora a piada. Muita alegria. Ele falou assim, não pode perder o bom humor. Não pode perder o bom humor. Aliás, até... Pelo menos não ter mau humor. Até, Nivaldo... Segundo ele, eu penso assim também, músico não aposenta. Músico não aposenta, isso não existe. Pode existir do ponto de vista financeiro, talvez, mas
É um fluxo constante. A chama continua lá, tem que produzir. Então, ó, fica ligado no nosso canal, Nivaldo, porque o Maurício Einhorn já está agendado para dar uma entrevista aqui no Sopro em Cena. Maurício é um ícone. Ele é amado, admirado por todos. É impressionante. Gentilmente aceitou nosso convite e estará aqui em breve no canal, dando uma entrevista. Vai ser sensacional. Então, Nivaldo, poderíamos ficar aqui horas, é uma aula te ouvir aqui, sensacional. Espero que todo mundo que está vendo aqui a entrevista e escutando também pelo Spotify possa estar aproveitando, bebendo aí dessa sabedoria, dessa musicalidade que é sensacional do Nivaldo. E, Nivaldo, que dica você daria, para a gente terminar, para quem está começando agora, ou está no meio, ou está querendo, quero aprender sax, quero aprender flauta, o que você diria para uma pessoa que está querendo começar no instrumento de sopro hoje? Caramba, eu acho o seguinte, músico mesmo que vem, é uma chama. A gente não escolhe, a gente é escolhido. Esse é o grande lance, sabe? É escolhido, porque é uma força muito grande. E outra coisa que eu aprendi, passei boa parte da minha vida tocando para mim mesmo. Sabe como é que é? Tocando para mim mesmo. Depois, de repente, falei, caramba, mas na verdade eu estou fazendo isso para os outros, não é para mim. Mais importância, né? Sim. É uma missão. Parece uma conversa, mas é verdade que é uma missão mesmo. E só não forçar a barra. Você pode, a pessoa pode aprender a tocar, qualquer pessoa pode aprender a tocar, tudo bem. Mas agora tem um cara que olha para dentro e fala assim, não, isso está em mim, né? Isso está em mim. Eu já nasci assim. E é realmente uma missão. Né? É claro que o músico sempre quer agradar. Quando está bom para mim, vai estar bom para os outros. Mas muitas vezes eu toquei pessimamente e as pessoas tocam muito bem. Hein? Aí eu pensei, o que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. E vice-versa. Eu fiz um solo maravilhoso passando despercebido. Falei, caramba, ninguém se ligou. Uma coisa que um solo que eu fiz já, muito bom esse, parabéns, caramba. Então, é daqui para lá, não é de lá para cá. É verdade. É verdade. E tem uma coisa também, né, Nivaldo, que às vezes na parte técnica, né, no instrumento, você fala assim, mas essa boquilha hoje não tá com um som legal, mas às vezes as pessoas também não vão nem perceber, é uma coisa sua, né, uma coisa que você tá com aquela percepção, porque você já tem um histórico de som na sua mente seu. Também acontece muito. Eu quando fiz os solos do Milton, esse que eu te falei, do Milton, do Toninho Horta, soprano, eu tocava com soprano veril. Saxofone, eu tinha um Yamaha velhinho, muito ruim. Nessa época eu não praticava, porque eu tinha chegado do Rio de Janeiro, para sobreviver eu tinha que correr para aqui e para lá. Eu não praticava. Quando eu saí para fora do Brasil com o Hermeto, que eu vi o nível do saxofone lá, falei, caramba, meu Deus. Preciso correr atrás. É outro jeito. Não é esse folclore, esse glamour, não é trabalho. Trabalho. A gente confunde muito, sabe? Porque é um glamour, né? Não é trabalho. A apresentação do músico, na verdade, ali no palco, ou no disco, sei lá, ela é a ponta do iceberg. É muito trabalho. Muito trabalho. Por trás, por baixo do iceberg ali tem uma massa enorme de trabalho. Trabalho, né? Trabalho. Pô, sensacional. Muito bom. A gente tem como apoio do canal uma casa chamada Soberano, em Itaipava. Toquei lá. Toquei ano passado lá. Então, tem até Vou voltar esse ano. Não posso deixar de falar do Soberano. Sérgio, sensacional, apoia o canal.
E essa Fala. entrevista é um oferecimento do Soberano Jazz Club, a melhor casa de música da atualidade no Brasil, né? Você já esteve lá e vai voltar. Sim. Soberano, uma das melhores casas de jazz do Brasil, com certeza. Olha que tem muita coisa boa por aí. E o Sérgio é o nosso grande mestre. Sabe como... Conhece o universo musical, conhece o universo dos artistas, dos músicos, sabe? Sabe tratar, sabe receber. E o público do Soberano é de música. Simples assim. É um templo da música agora, né, que ele criou, né, em Itaipava. Então, quem não conhece, na abertura do vídeo já coloquei, mas acesse aí soberanojazzclub.com.br. Não pode deixar de conferir essa casa fantástica. E esses projetos todos que você falou no início, né, já estão acontecendo. E então, assim, nas redes sociais, para o pessoal te encontrar, é Instagram e o seu site, não é isso? Isto. Tá bom. Então, assim, eu sempre deixo na descrição aqui do vídeo, eu coloco os links. Eu vou passar para você o Instagram e o site, vou passar, se você puder colocar. Coloco sempre. Sempre. Coloco com certeza. Você tem o disco Fogo e o Jazz Mineiro, você tem eles no Sessão Ouviu. Qual? O Jazz Mineiro e o Fogo e Ouro, você só ouviu por aí ou você tem? Não tem ele físico, eu ouvi. Eu ouvi. Porque eu posso mandar para você. Sensacional. Seria uma honra. Maravilhoso. Certo? Brigadão aí. Autografado e tudo. Que isso, aí não. Aí vai ficar maravilhoso, pô. Só que é mais caro, hein? Eu pago. Pô, maravilhoso. Nivaldo, então eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua generosidade em participar do canal. Pô, foi fantástico a sua aula, não foi nem uma entrevista, pô, foi uma aula. Maravilhoso. Então, gente, depois dessa aula incrível do Nivaldo, de sonoridade, de história da música, de como aprender, como observar, é uma aula, não foi nem uma entrevista. Então, por favor, se você assistiu até aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo, espalhe essa aula para o máximo de pessoas possível, porque a intenção do canal é essa. E é indescritível, é impressionante. E então, até o próximo Sopro em Cena. Não deixe de se inscrever no canal e de dar o like, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.